Continuando a prova aí do tribunal, né? Tribunal 16º. Pessoal, prova de tribunal. Quem quer passar em tribunal, a concorrência é muito grande, né? A concorrência é o maior desafio de quem quer passar nesses tribunais, tá? Tirando os superiores, né? Que normalmente a prova é do CESP. Os tribunais regionais, todos eles são FCC. E como eu já falei em aulas anteriores, FCC é o seguinte, é resolução de exercício até a morte, mais do que nunca, mais do que qualquer outra coisa. Porque as questões se repetem, são iguais, então é possível que alguém que estudou muito chegue na prova da FCC praticamente gabarite a prova. Porque elas são muito idênticas, né? Por que praticamente não gabarito? Porque sempre tem alguma coisa diferente. Mas se vocês resolverem as provas de tribunais, Ministério Público, vocês vão ver que são muito parecidos. Então, mais do que nunca, que é 99% de suor, né? É ir resolvendo e aprendendo. Tá, então vamos lá, ó. Ele fala o seguinte, aqui nós vamos agora para a questão 27, tá? A camada de aplicação da arquitetura TCP/IP, outra imprecisão, tá? A TCP/IP não é uma arquitetura, não é uma pilha, né? Ela não tem aquela arquitetura rosa, ela não foi criada. Ela é apenas uma pilha, um conjunto de protocolos que foram sendo utilizados e que deram certo. Tá? Mas isso aí é preciosismo também da minha parte. Então ele está perguntando o seguinte, quais são os protocolos da camada de aplicação? Aquela figurinha, né? Você vai ver em qualquer livro, né? As camadas os protocolos inseridos dentro das camadas, né? Então vamos lá. Ó. A camada A, o item A, vamos ver se tem alguns, são todos de aplicação. POP3 é utilizado para quê? Para e-mail, aplicação final, correto? POP3, né, para baixar as mensagens da caixa para a sua caixa local. Caixa do servidor para a caixa local. SMTP para mandar os e-mails. HTTP para acessar páginas, né? Essa aqui está certa, ó. Primeira, né? Vamos ver o que mata aqui na B. HTTP, beleza. ICMP, não. Tá? ICMP é camada 3, né? IPsec também camada 3. Ou alguma coisa ali perto da camada 3. Camada interredes, né? A camada de internet na pilha TCP/IP. Então, isso aqui está falso por quê? Por causa do ICMP e também do IPsec. Né? Falso, falso. C, DNS, PPP e RDIS, né? PPP já está falso. RDIS eu não sei o que é, não me lembro. Mas PPP, camada 2, camada de enlace, tá falso. DNS é aplicação. SMTP e CMP, já falei que CMP é errado. E além de tudo ele bota o TCP. TCP também está errado porque é camada de transporte, tá? Camada POP3, passa, mas POP3, beleza, passou. PPP, enlace. IP, camada, interredes, né? Ok? Então, a nossa resposta foi a primeira, né? Item A. Questão recorrente em qualquer certame da parte seja de analista, qualquer que seja, tem que ter uma questãozinha sobre protocolos, IP ou OSI, né? Resolva, você vai ver, você vai acertar. Aqui já é uma questão de segurança, né? Mas aí é a segurança que a gente chama de segurança gerencial. Ele está falando de plano de continuidade dos negócios. Pessoal, o plano de continuidade do negócio é uma coisa global. Tá? Dentro dele, aí eu defino plano de recuperação, que seria o quê? De restauração, de recuperação, que seria depois que aconteceu o desastre, vamos recuperar. Plano de contingência, que é aquele plano que eu quero manter, né, a minha operação. Ocorreu um desastre, eu quero manter a minha operação ali, os serviços principais, né? Até dei esse exemplo. Eu estou no site do submarino, deu uma pane, o que eu tenho que manter ativo? As vendas, tem que manter ativo as vendas, mesmo que precariamente, mas tem que manter. Né, para o meu site sobreviver. Então isso aqui é um plano global que ele define vários planos dentro dele. Tá? Então o PCN é uma coisa macro, né? E dentro dele eu vou ter uma série de planos menores, né? Que vão estar alinhados com determinada fase, né? Tudo relacionado a uma perda,
né, um desastre, uma falha. Então aqui a gente vai ser o mais conservador possível. Ó. O plano de contingência de negócio, ele vai abranger tudo. Qual é a maior? Se não estiver falando nenhuma besteira, vai ser a maior. Vamos ver, ó. De emergência, seria contingência operacional, alternativos e temporários, seria aquele hot site, warm site, né? Seriam sites para a gente estar colocando. Restauração, recuperação e retomada, tudo isso são subplanos de um plano macro chamado plano de continuidade de negócio. Quando é que isso começou a ter muita importância? Sempre teve essa importância, mas na área militar, estratégica, e depois as próprias empresas tomaram noção no famoso 11 de setembro, né, de 2001. Foi aí, existe, para a parte de segurança, né, ela é dividida em duas fases, né, antes do 11 de setembro e após o 11 de setembro. Então esse tipo de plano, ele assumiu um caráter importantíssimo, né, porque a gente viu empresas desaparecerem do dia para a noite, tá? Desaparecerem do dia para a noite. Então vamos agora a 33. A resposta aqui é a D, né? A mais conservadora. A resposta é D. A 33. Um sistema de detecção de intrusão, famoso IDS, baseado em hosts, né? Comparativamente aos baseados em rede, apresenta. Então ele quer saber característica do reads, do hosts, né? Que não tem no needs. Existem características iguais entre os dois. Né? Que seria o reads, né? O hosts, né? Seria o IDS que funciona dentro da máquina, né? Ele é um software lá dentro que ele monitora a própria máquina, tá? A própria máquina. Não é porque ele está rodando na máquina que ele é um reads. Mas ele tem que, se ele estiver fiscalizando outra máquina, ele é um needs. Porque ele está rodando nessa máquina e fiscalizando outra máquina, através de quem? Da rede. Então ele é um needs de rede. Se ele estiver na máquina e fiscalizando a própria máquina, ele é um reads. Ele fiscaliza o próprio host. Então vamos lá. Ó. Seriam características do reads que não tem no needs. Independência de plataforma operacional. Seria o sistema operacional, o hardware, né, a arquitetura. Bom, se eu estou rodando no hosts, né? Então, depende do sistema operacional, depende da arquitetura. Confere? Então, não tem independência. Quem é independente é o needs, né? E não o reads. Né? Isso aqui está falso. Independência da topologia de rede. Ora, eu estou dentro da minha máquina, estou fiscalizando a minha máquina. Vez ou outra que eu mando a informação para alguma console consolidadora, né? De repente, uma console consolidadora é pleonasmo, mas é uma console que vai condensar todos esses alertas. Mas de repente nem tenho. Botei só um IDSzinho na minha máquina mesmo, eu uso standalone, beleza. Né? Pode ter um IDS funcionando assim. Ele vai independer da rede, pode nem existir rede, né? Então essa resposta aqui está, na realidade, verdadeira, né? O needs depende da rede, né? Para você colocar um needs, você tem que ver se a rede é segmentada, se não é, se tem permissão de broadcast, se você vai espelhar tráfego, o que você vai fazer em determinado ponto estratégico para você verificar o tráfego que está passando, senão você não vai ter acesso ao tráfego, tá? O tráfego. Maior facilidade de instalação e manutenção. Ora, o reads nada mais é do que um software que eu vou lá e aplico, né, naquela máquina. Já como a gente viu, ele é especializado para aquele sistema, para aquela arquitetura, é instalar e começar a usar. Tá? Pode ter uma configuração ou outra. Agora, tu imagina colocar um needs, né, na rede. A rede é heterogênea, né, com vários tipos de cliente. É muito mais complexo. Tá? Relativamente, é mais complexo você instalar um needs do que um reads. Ok? Então, isso aqui está falso. Maior facilidade de gerenciamento. Mais uma vez, né? A gente está falando de um host ou de uma rede completa. No ambiente, né, no sistema host, aquele sistema limitado, é muito mais fácil trabalhar ali dentro, né? Do que trabalhar numa rede completa, toda heterogênea. Ok? Também falso. Melhor desempenho do host. Ora, quando eu estou colocando um needs, eu estou colocando um hardware fora, um equipamento fora, para monitorar a rede, né?
Então, normalmente esse equipamento é um equipamento que é especializado, só vai servir para aquilo. Quando eu coloco o sistema dentro, o IDS, que é um sistema pesado, né, que envolve muito cálculo, muitas comparações, ele sem dúvida vai prejudicar o desempenho da máquina. Então, tem que ter cuidado na hora de colocar um IDS nas configurações que aquele IDS vai. Porque se eu sobrecarrego um NID, só quem vai sofrer é ele. Ele é feito para aquilo dali, é burro de carga mesmo. Se ele sofrer, o máximo que vai cair é o próprio IDS, né? Já instalado na máquina, se ele cair, ele pode chegar a travar o sistema completo e a minha atividade fim daquela máquina vai ser penalizada. A atividade fim que não é a de IDS. Né? Então essa questão é crítica, né? O IDS ele causa uma baixa no desempenho da máquina, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então também está falso. Aqui, a 33, a gente vai chegar à conclusão que a nossa resposta é a resposta B. Recorrente também, tá? Conceitos de IDS, IPS, IDS de host, IDS de rede, né? NIDs e RIDs. Recorrente está caindo em todas as provas isso daí, tá? E também tem o híbrido, né? Que seria o híbrido? Seria uma junção dos dois, né? Que é o mais comum no mercado, tá? Não são mutuamente exclusivos, são só denominações conceituais, né? O que vale é o híbrido, né? Eu coloco agentes de IDS na máquina e vejam alguns sensores posicionados em determinadas áreas da minha rede, né? Tudo isso vai ser consolidado numa console de controle e aí eu vou ficar gerenciando totalmente a minha rede. Por último, né, dessa aula agora, sobre os conceitos de segurança de informação e análise. Né? Aqui, essa questão é muito rica, tá? Então, assim, ó, os ativos produzem ameaças, né? Os ativos, eles não produzem... O que são ativos? São tudo que tem valor para a minha empresa. Eles não produzem as ameaças. Eles são passíveis de ameaças. As ameaças, elas existem para aquele ativo. Não são os ativos que ativamente produzem as ameaças. Então, isso aqui está falso, tá? Que é um ativo, tudo que tem valor para a minha rede. As ameaças exploram as vulnerabilidades. Correto. Ameaças têm a capacidade de explorar vulnerabilidade. Então, ele tem a capacidade e tem a intenção, né, de explorar a minha vulnerabilidade. Tá? Não precisa necessariamente ter intenção, tá? Porque um raio não tem intenção, mas ele é uma ameaça para qualquer sistema elétrico, né? Ok? Então, esse 2 está correto. Os riscos afetam as probabilidades. Não, a probabilidade afeta o risco. O risco, ele é composto da probabilidade daquilo acontecer vezes o impacto, né? Existem outras equações, mas o risco puro é esse aqui, ó. Tá? Então, é a probabilidade que gera o risco, né? Não é o contrário, tá bom? Então, isso aqui tá falso, né? As vulnerabilidades exploram os impactos, né? Vulnerabilidades não tem nada a ver, assim, a vulnerabilidade, ela é independente, vamos dizer assim, do impacto, né? Então, eu posso ter duas portas abertas, tá? Então, a minha vulnerabilidade é o quê? Aquela porta está aberta, a facilidade que eu vou entrar. Mas o que tem lá dentro é que vai causar impacto. Então, eu posso entrar numa porta e não acontecer nada, um impacto pequeno. Eu posso entrar numa porta e ter um monte de joia lá dentro, né? Para eu roubar. Então, o impacto do roubo das joias é muito maior, sendo que a vulnerabilidade qual é? A mesma, a porta aberta, certo? Então, não existe essa correlação entre vulnerabilidade e impacto, tá? Então, a vulnerabilidade é uma coisa, impacto é outra. Então, essa aqui está falsa. Então, só o item 2 está correto. Então, a nossa resposta aí vai ser o item B. Pessoal, esses conceitos de ameaça, vulnerabilidade e risco caem direto e vocês viram que eles tentam confundir a cabeça de vocês, tá? A gente tem que estar sabendo disso aí. Não basta saber ouvir o galo cantar, mas tem que saber aonde, né, que ele cantou. Ok? Então, até a próxima aula.